Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Review Express. Eu sou o Kim Martins, nesse formato aqui, sem edição, sem firula, sem porcaria nenhuma, hoje para falar de um dos caras que talvez seja um dos mais queridinhos da indústria dos quadrinhos hoje, o Jeff Lemire, ou também conhecido como Jeff Lemito. O cara tem uma produção vasta de quadrinhos, ele é muito prolífico, tem obras muito boas e hoje eu quero elencar aqui para vocês algumas delas, algumas das minhas favoritas. Bom, vale lembrar que ele é canadense. Além de roteirizar, ele também desenha muito dos seus quadrinhos. E para essa lista aqui, eu tô pegando apenas as suas obras autorais, tá? Eu não tô pegando nada que ele escreveu para Marvel, nem para DC. Tem lá Cavaleiro da Lua, ele escreveu Logan, escreveu o Coringa também, Sorriso de Matar. Então tem bastante coisa dele, mas eu quero me focar hoje nas suas obras autorais. Então, vamos lá, porque ele tem grandes títulos e grandes obras aqui que vale a pena você conhecer e você ler. Quero começar com O Ninguém, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Você pode ver essa capa bonitona de um homem enfaixado aqui. O quadrinho é fininho, se não me engano isso aqui já está fora de catálogo, tá? Então você vai achar para comprar aí de terceiros, usado. Ele tem uma textura diferente aqui no título, bem legal. Isso aqui é meio que uma versão do conto não, do livro do H.G. Wells, O Homem Invisível. Lembra dessa história? Tem até filme disso, então. Nós vamos ser, tô olhando aqui porque eu tô acompanhando meu roteiro, tá? Senão eu me perco. Nós vamos ser levados por uma cidadezinha pacata, bem paradinha, chamada Boca Larga. Olha aqui, ó. Bem-vindos a Boca Larga. E nessa cidade vai chegar um cara misterioso, que é esse cara aqui da capa, cheio de bandagens no rosto, e isso vai causar muita estranheza. Então Vicky, que é uma adolescente solitária, muito curiosa também, vai se aproximar do homem para tentar descobrir alguma coisa sobre ele e saber o porquê da sua aparência tão diferente, todo cheio de bandagens. Só que aí, cara, vai acontecer uma parada sinistra nessa cidade, que é um crime chocante. E logo que o forasteiro se torna o principal suspeito. E aí a comunidade se volta contra ele numa caçada impiedosa. E a menina, a Vicky, fica dividida entre a amizade que fez com ele e essa pressão, né, digamos assim, da multidão ao redor desse sujeito estranho. Isso aqui é mais do que um thriller de suspense, vai explorar temas bem profundos como identidade, como o medo, como a paranoia que a mente humana pode causar, a fragilidade também da nossa mente, da psique humana, atos bem sombrios da natureza humana, consequências da desconfiança, do preconceito. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui da arte enquanto eu vou falando. Ela tem uma narrativa bem intrigante, tem personagens muito interessantes, bem complexos. Ele constrói aqui uma narrativa que consegue te prender do início ao fim, com bastante suspense, tá? E a trama é cheia de segredos, cheia de reviravoltas. Então, vale a pena. O traço do Lemire aqui é o traço dele, tá? Então você pode ver que é aquele bem característico, o traço bem grosseiro. Tem gente que acha feio, eu acho bem interessante, funciona bem na proposta dele. Então se você curte essa pegada de thriller psicológico, histórias que exploram a natureza humana, pode ir sem medo, que é um quadrinho que você vai curtir. Aliás, nós vamos ver aqui nessa lista algumas características bem similares de quadrinhos do Lemire, né? Ele explora bastante esse lance introspectivo da natureza humana, mas também fala muito de família, de paternidade. Ele fala bastante de hóquei. Como bom canadense, ele ama hóquei, então você vai ver que isso recorrentemente tem no trampo dele. Como, por exemplo, em Nada a Perder, quadrinho lançado no Brasil pela Nemo. Esse ainda tem em catálogo, você encontra para comprar. Também com traço do Lemire, um quadrinho de 272 páginas. E nós vamos conhecer a história desse cara aqui, ó, que é o Derek Ouellette. Ele tinha uma carreira brilhante no hockey, mas ele botou tudo a perder por ser um cabeça dura,
por ser um cara de temperamento muito explosivo e muito violento, e isso fez ele viver um presente miserável. Ele vive num quartinho, todo ferrado, todo destonado, nos fundos de uma quadra de hóquei. Aqui ele chegando na habitação dele, ó, tá vendo? O ginásio todo vazio, e ele vai lá, se dirige pro quartinho do zelador. Isso aqui vai ter uma reviravolta na história quando ele se reencontra com a irmã dele. E aí eu não vou contar muita coisa, senão eu vou estragar, mas saiba que isso aqui é uma jornada em busca de redenção, em busca de encontrar o seu próprio significado. É uma história com bastante violência, ela é bem brutal, bem visceral nesse sentido. E vai buscar um significado num mundo cruel e indiferente aos seus problemas. A jornada do Derek leva ele a confrontar os seus próprios demônios, a questionar tudo que ele acredita, e sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo ao seu redor. E mais uma vez o Lemire consegue construir personagens muito bem feitos, multidimensionais, cheios de falhas, cheios de contradições. O próprio Derek, o protagonista, é um cara assim, completamente falho, completamente quebrado. E ele tem toda essa atmosfera sombria. É interessante notar que ele é todo em tons de azul, né? Preto, branco e azul. Então tá sempre esse clima frio pro negócio. E aí quando ele vai explorar o passado do Derek, ele coloca algumas cores na arte. Deixa eu procurar aqui, ó, tá vendo? O passado dele tem cores. Então traz essa ideia de que no passado ele era feliz, era legal a vida dele, e o presente é essa coisa fria, essa coisa sem graça. Esse quadrinho eu já fiz uma resenha dele lá nos primórdios do canal, vou deixar linkado aí, ou é aqui, não sei, vou deixar o link aí em cima, caso você se interesse para assistir. É uma graphic novel muito poderosa, muito perturbadora, que trata aí de drama, bem legal. Agora, um quadrinho do Lemire, publicado pela editora Mino, O Soldador Subaquático, gibizaço, mais um com a arte do Lemire. Você pode ver o traço dele bem característico. Tem gente que acha feio, como eu já citei. Eu acho, vou dizer que eu acho bonito? Não acho, mas funciona muito bem ao que ele se propõe. Bom, Jack Joseph é um homem na casa dos seus 30 e poucos anos, que leva a vida, como diz o título, como soldador subaquático. Ele vive numa plataforma de petróleo na costa do Canadá. E ele tem uma esposa que está grávida, prestes a ganhar o neném. Mesmo tentando ser um marido dedicado e ser um possível futuro bom pai, ele se vê cada vez mais atraído pelas profundezas do mar, e isso vai mexer com a mente dele, vai mexer com o presente, com o futuro e principalmente com o passado. Então, esse gibi traz muito esse lance do sentimento familiar, trazendo as tristezas das perdas e as responsabilidades de ser pai. Eu li esse gibi, eu ainda não era pai, então eu preciso reler para conseguir enxergar outras camadas que o Lemire quis passar aqui. Ele explora temas muito profundos como a memória, como identidade, como trauma, a busca pelo significado da vida, a natureza da identidade humana. É lindíssimo, mais um quadrinho em que ele aborda temas familiares, numa narrativa bem introspectiva, bem reflexiva, mais uma vez com personagens complexos, tem um lance meio poético assim. Então se você curte essa vibe de gibi, vai sem medo, que o Soldador Subaquático é um gibi lindo, lindo, lindo. Já falei que foi lançado pela Mino, né? Um formato um pouquinho maior, isso aqui também ainda tem em catálogo, você consegue achar. Agora o próximo aqui, talvez o mais famoso do Lemire, justamente porque tem uma série na Netflix, eu tô falando de Sweet Tooth. Eu tenho essa versão que a editora Panini lançou aqui, ó, edição de luxo, em 3 volumes. Aqui nós vamos nos deparar com a história desse garotinho aqui, que é o Gus, que ele vive num mundo que foi devastado por uma pandemia, onde a humanidade luta para sobreviver.
em meio ao caos, a escombros, a perigos. E o Gus, vocês podem ver que ele tem chifres de veado. Ele é um garoto híbrido, então ele é meio humano, meio animal. E aí, isso aqui representa, obviamente, para alguns a esperança de um futuro, só que para outros representa a perdição. Então, em meio à inocência do Gus, olha aqui o grandão, que é um personagem muito importante na história também, em meio à inocência do Gus, nós vamos ver a sua bondade como um farol de esperança para a humanidade. Isso é muito bonito, é uma coisa bem legal que o Lemire consegue trabalhar aqui. A série vai explorar temas como compaixão, como amizade. Essa capa eu acho muito bonita, ó, do grandão aqui. A importância de se manter fiel a si mesmo, fiel aos amigos, mesmo em tempos sombrios, né, de não perder a sua identidade quando a diversidade aparece. E ao longo da história nós vamos ser apresentados a diversos personagens muito interessantes, muito bem construídos também. Um elenco, uma galeria de personagens bem intrigantes, cada um com suas próprias motivações, cada um com seus segredos. A relação do Gus com o grandão, né, que é como que é o nome dele? Esqueci. O Jeopard. É muito, muito maneira. Ela vai se tornar o coração da narrativa, mostrando aí todo o poder da amizade, a confiança para superar a diferença entre os dois. Visualmente é muito bonito, também desenhado pelo Lemire esse aqui. Um traço muito expressivo, em alguns momentos bem detalhados. Vale lembrar que a obra, já citei, mas ela tem uma adaptação da Netflix que eu acho ok, não é maravilhosa não, mas tem seus pontos positivos, adapta bem. Então se você curte esse tipo de história, vale a pena. É um gibi que te convida a refletir sobre a natureza humana, sobre a importância da esperança, do poder, da compaixão, e através da jornada do Gus e do grandão, você vai sendo confrontado com os horrores que o ser humano pode causar para o outro apenas por ideologias diferentes ou por ser diferente fisicamente falando. É uma obra bem emocionante, mas também bem divertida, que vai te fazer pensar sobre o mundo ao seu redor. Mais uma obra dele que é uma série, Black Hammer. É uma história de mistério misturada com super-heróis e uma realidade alterada. Isso aqui saiu pela Intrínseca, em 4 volumes. Vale lembrar que lá fora, Black Hammer tem uma série muito grande de spin-offs que infelizmente nunca vieram para o Brasil. A editora Intrínseca abriu mão de publicar quadrinhos, então eu não sei se os direitos de publicação de tudo que é de Black Hammer estavam nas mãos deles, então não sei. Só fico na torcida para que saia de alguma forma por eles ou alguma editora que pegar, porque isso aqui é muito, muito legal. Uma saga que vai combinar elementos de super-herói clássicos com um tom sombrio e surreal. Esse aqui não é ilustrado pelo Lemire, é ilustrado pelo Dino Armstrong, então você pode ver que é um traço bem diferente. Ela toda em capa cartão, formatinho simples de HQ. Nós vamos acompanhar a história de um grupo de heróis que vive numa propriedade rural, localizada no fim do mundo. E eles estão aposentados, esquecidos pelo tempo, cada um com seus traumas, cada um com seus segredos. E eles tentam viver, encontrar o significado da vida vivendo ali naquele lugarzinho. Só que a realidade é meio distorcida, meio cheia de mistérios. E aí a coisa vai desenrolar de uma maneira cabulosa, que eu não quero ficar falando aqui, porque é legal você descobrir isso conforme você lê. Mas saiba que tem uma narrativa bem complexa, com personagens muito maneiros, muito cativantes, e vai explorar temas como fama, a mortalidade, a perda, o legado que você deixa, né? O legado do seu poder. E aí você vai ser confrontado com a realidade da vida até após a sua aposentadoria, sabe? O que você vai fazer, como que vai ser a sua vida, as consequências psicológicas dedicadas a uma vida vivida para o heroísmo.
É uma obra muito única, muito diferente de tudo que eu já li. Ela é bem inovadora. Ela, ela supera as expectativas desse gênero de super-herói. Cara, pra quem quer ler algo diferente de super-herói, assim, isso aqui é uma obra obrigatória, tá? Black Hammer, lançado no Brasil pela editora Intrínseca. Tem um toque de surrealismo muito maneiro, algo bem sombrio ali. Olha essa capa que linda, eu adoro capas brancas. Então fica aí, Black Hammer. Mais uma série do Lemire, lançada também no Brasil pela Mino, em 6 volumes, capa dura, Gideon Falls. Essa aqui é ilustrada pelo Andrea Sorrentino. Cara, isso aqui é uma loucura do caramba. Nós vamos acompanhar a vida de um jovem bem esquisitão, bem recluso. Ele é obcecado por... acompanhando uma marca-página aqui. Ele é obcecado por catar artefatos de uma certa conspiração que só ele acredita, mas que na verdade são verdadeiros lixos. E essas coisas parecem acontecer somente na mente dele, né? Essa teoria louca aí desses artefatos. Mas também vai apresentar a vida de um padre fracassado que chega nessa cidade que ele mora, que é uma cidade cheia de segredos obscuros. E aí, em certo momento, a vida de ambos, a história de ambos vai se entrelaçar em torno de uma misteriosa lenda. E é uma lenda que vai trazer muita desgraça no seu rastro, muita morte. Então isso aqui é uma história de mistério, com horror, com aquela pegada de maldição antiga. Os quadros ilustrados pelo Sorrentino é um negócio assim absurdo, é algo muito louco. A diagramação que ele conseguiu colocar aqui é sensacional. Então se você curte essa pegada que mistura elementos sobrenaturais com uma investigação tipo policial, assim, cara, isso aqui vai te agradar demais. A trama vai se desenrolando de forma gradual. Ele vai deixando sempre as capas sempre aparece a cabeça do cara, tá vendo? Ele vai deixando sempre umas pistas assim de um volume pro outro, e o negócio é intrigante demais, você vai ficando muito curioso para saber o que causa tudo isso que está acontecendo na história. E aí você vai ter temas explorados aqui como fé, como culpa, religião, redenção, a natureza do mal. Olha que maneira essa diagramação. Cara, muito bom, Gideon Falls, indico demais. Também tem uma narrativa bem complexa, não é um quadrinho que eu indico pra quem tá iniciando no mundo dos quadrinhos, porque ele tem umas peculiaridades ali que são mais difíceis de ler, então exige um pouquinho do leitor. Mas ele tem sempre essa atmosfera sombria, esse lance bem expressivo do Sorrentino. Ele consegue utilizar cores muito escuras e de vez em quando meter um contraste assim, ó, pra criar aquele clima de suspense, sabe? Muito maneira. Como eu disse, as páginas são compostas de maneira muito criativa, é muito bom. Se você curte histórias de horror, ó, com elementos sobrenaturais, Gideon Falls é uma série perfeita para você. Ela está completinha, publicada em 6 volumes, pela editora Mino. E para fechar essa lista, que talvez seja o meu gibi favorito do Lemire, Condado de Essex. Isso aqui, pra mim, é a obra máxima do cara, tá? Isso aqui é lindo, isso aqui é bonito, é uma história de vida maravilhosa. São 3 histórias, por isso que aqui fala... em algum lugar fala a obra... Aqui, ó, completo. Porque são 3 histórias separadas, divisão, mais de 500 páginas, que, em determinado momento, se completam. Elas se entrelaçam e se completam. Então você vai acompanhar a história de um jovem, que é esse menininho da capa aqui, um molequinho bem intenso, mas bem também inocente. A outra história é de uma dupla de irmãos que é jogador de hóquei. Olha, o hóquei mais uma vez presente nas histórias do Lemire. E a terceira é de uma enfermeira de meia idade que vive ali nesse condado de Essex. Bom, temas muito sensíveis sobre memórias, sobre lutos, sobre segredos, sobre reconciliação, sobre vida familiar, de uma maneira muito poética, muito impactante. E, cara, isso aqui, vocês têm noção que é considerado
uma história essencial da literatura canadense, no geral, literatura, tá? Não tô falando só de quadrinhos, não, de literatura geral. Se hoje o Lemire é considerado um dos maiores da sua geração, e por que não dizer um dos maiores de todos os tempos, pode ter certeza que Condado de Essex foi um desses quadrinhos que pavimentou esse caminho. Isso aqui dá pra entender a importância desse cara depois de ler Condado de Essex. Gibi lindo, coisa fina. Aqui mais uma vez desenhado pelo Lemire. Então você pode ver que é o traço dele, né? Bem grosseirão. É bem peculiar. Às vezes se pode considerar até cartunesco, talvez. Mas é muito bom. Eu gosto demais. Como eu disse, são 3 narrativas que se passam nessa cidadezinha do interior, Condado de Essex. E aí, cara, muito sensível, tá? Um gibi bem introspectivo. Solidão, amadurecimento, perdão, velhice, memória, tudo isso vai ser abordado aqui. Mas a forma genial é como ele consegue costurar essas 3 histórias de forma que elas venham a fazer sentido. E isso é muito maneiro. Isso aqui vale demais a aquisição, publicado no Brasil pela editora Amino. Que, aliás, acho que aqui tem mais publicações do Lemire nessa minha lista aqui, né? Condado de Essex, O Odor Subaquático e Gideon Falls. Ainda tem outras obras do Lemire, como Descender, que também saiu pela Intrínseca. Eu tenho aqui na minha mão facinho, ó, da Dark Sides, Little Monsters, que é uma história de vampiro. Cara, o Lemire é muito prolífico, ele tem diversos gibis. Bom, essa é a minha lista dos meus gibis que eu indico pra vocês, do Jeff Lemire. E se você curtiu, já sabe, clica aí no joinha. Se não é inscrito no canal, também se inscreve, isso me ajuda muito a crescer aqui e produzir mais conteúdo. Agora é a hora da gente trocar ideia. Dessa lista aqui, qual é o seu favorito, ou qual você ainda não leu e tem vontade de ler. Valeu? Um beijo no seu bumbum e até a próxima.